Fala, coleguinha, eu sou o professor Toninho, professor de Física, e vamos aí para mais uma aulinha, continuando com o tema trocas de calor. Vamos resolver aí mais um exercício. Vamos lá? Olha só, o nosso exercício. Qual massa de gelo a 0 graus Celsius deve ser misturada com 100 gramas de água a 80 graus Celsius para que a temperatura de equilíbrio seja de 20 graus Celsius, sabendo que o calor específico da água vale 1 caloria por grama Celsius e que o calor latente de fusão da água vale 80 calorias por grama. Então vamos lá. Primeiro a gente vai retirar aí as informações do nosso enunciado. A gente tem ali, massa do gelo, temperatura inicial, vou chamar de a 0 graus. Depois, a massa de A, a gente não sabe, vou chamar de M. O B é a água. 100 gramas de água. Então, a massa de B, 100 gramas. Para que a temperatura de equilíbrio seja de 20 graus Celsius. Temperatura final, 20 graus Celsius. Então, aqui a temperatura da água. Temperatura final também, 20 graus Celsius. Vai haver equilíbrio térmico. Então, essa massa de gelo que está a 0 graus Celsius, no final do processo, vai estar a uma temperatura final de 20 graus Celsius. Só que é gelo, está no estado sólido. Então, primeiro, essa massa de gelo terá que ser transformada em água e depois essa massa de água vai atingir o equilíbrio térmico com a outra massa de água, atingindo assim a temperatura final de 20 graus Celsius. Vamos lá. O que a gente já sabe aí é que Q de A mais o Q de B tem que ser igual a 0. Só que aqui, pessoal, vai haver mudança de estado. Está no estado sólido, vai ter que passar para o estado líquido. Então, continuando ali com as informações, olha só. A gente tem aqui o L, que é o valor do calor latente. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama. E aqui a gente tem o Czinho da água. Czinho da água, 1 caloria por grama Celsius. Então, voltando para cá, aqui esse Q de A, a gente vai ter que pensar primeiro. Ele está no estado sólido. Vou usar o calor latente de fusão para levar essa massa, converter essa massa de gelo, transformar essa massa de gelo em água. Então, aqui, M vezes o L. Mais. Feito utilizando o calor latente, eu vou converter essa massa de gelo que está no estado sólido para o estado líquido. Passando para o estado líquido, nós vamos ter que o Q de A, M vezes C vezes o ΔT, massa de A, mais o Q de B, massa de B vezes o Czinho da água vezes a variação de temperatura. A soma algébrica disso aí tem que ser igual a 0. Essa massa aqui, na verdade, a gente desconhece, que estava no estado... Essa massa estava no estado sólido.
Então agora a gente pode começar a substituir aí. A massa a gente não sabe. Calor latente, 80, mais a massa a gente não sabe. Calor específico da água vale 1. O ΔT. Esse nosso ΔT a gente pode até fazer ali fora. Variação de temperatura do ar. Para o ar, a variação de temperatura será igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura será igual. A temperatura final será de 20 graus Celsius. E a temperatura inicial, zero, estava a 0 graus Celsius. Então, a variação de temperatura será igual a 20 graus Celsius. Para o B, para o corpo de massa B, variação da temperatura igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, esta variação de temperatura será igual. A temperatura final será de 20 graus Celsius, irá atingir o equilíbrio térmico. A temperatura inicial dessa água. Temperatura inicial da água, vamos ver. Eu retirei no enunciado? Não, nem tirei. Deve ser misturado 100 gramas de água a 80 graus Celsius. Aqui, ó, a gente tem então a temperatura da água. Eu havia esquecido, não anotei. Temperatura inicial da água, 80 graus Celsius. Então aqui, ó, 80. Então a variação da temperatura da massa de água será de menos 60 graus Celsius. Aí a gente volta para cá, para o nosso exercício. Então aqui a variação da temperatura da massa A, 20, mais a massa do B. A massa do B, 100 gramas. O Czinho da água vale 1 e a variação da temperatura menos 60 graus Celsius. A soma algébrica disso deverá ser igual a 0. Então aqui nós vamos ter 80 m mais 20 m menos 100 vezes 60. 1 vezes 6 vai dar 6. 0 tem 3 zeros, ó, só acrescentar os 3 zeros aí, ó, igual a 0. 80m mais 20m vai dar 100m, que será igual, menos 6.000 passa para o outro lado, passa mais 6.000. Um zero aqui, um zero aqui, eu posso cortar com um zero aqui, um zero aqui. Logo, a massa de gelo será de 60 gramas. Tá aí, tá resolvido o nosso exercício. Vamos dar uma olhadinha se tem essa alternativa. Alternativa B. Alternativa B. Esse exercício, apesar de estarmos falando aqui de troca de calor, a gente tem que lembrar que a gente tem uma massa de gelo. Essa massa de gelo, ela vai receber calor, vai receber uma determinada quantidade de calor para mudar de estado, passar do estado sólido para o estado líquido. Na sequência, essa massa de água no estado líquido, a temperatura inicial de 0 graus Celsius vai receber calor até atingir a temperatura final de 20 graus Celsius, que foi o que o exercício nos forneceu, certo? Então tá aí mais um exercício aí resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha,
Forte abraço e até a nossa próxima aulinha.